Bom, então vamos iniciar discutindo sobre os sistemas naturais do tipo lagoa de estabilização. Bom, essas lagoas de estabilização convencionais, né, que estamos chamando, nós temos aqui as lagoas facultativas primárias, certo? Ou um sistema de lagoa anaeróbia seguido de lagoa facultativa secundária. Concepção da estação de tratamento, normalmente a gente tem a chegada do esgoto, quer por gravidade ou por bombeamento. Temos um gradeamento, obviamente que a escolha desse gradeamento, quer mecanizado, quer manual, vai depender de um conjunto de aspectos, como vazão, afluente, como se a companhia de saneamento, por exemplo, quer investir em automação e controle na estação de tratamento, enfim, vários aspectos. Muitas vezes a gente tem uma sequência de gradeamentos, às vezes um grosseiro seguido de um médio, às vezes um médio seguido de um fino, enfim, né, várias possibilidades. Depois desse gradeamento, você tem uma unidade de remoção de areia, que vem se utilizando grandemente as caixas de areia prismáticas retangulares, né? Depois você tem a unidade de medição de vazão. Devo dizer que, apesar de simples, né, essas unidades de medição de vazão muitas vezes ainda são inexistentes nas estações de tratamento, ou muitas vezes elas existem com o intuito também de ajudar no controle da velocidade nesse canal aqui da caixa de areia, mas a maior parte das companhias de saneamento ainda não fazem uso, não fazem registros desses sólidos gerados no tratamento preliminar e também registros da vazão afluente. Isso é uma falha operacional. Haja visto que hoje em dia se tem no mercado um conjunto de elementos que permitem essa medição automática de vazão, inclusive registros de vazão a partir de data loggers, né? Sensores aí ultrassônicos de medição de nível, acoplados aí a unidade de registros de vazão, tornam essa operação muito mais facilitada e que tornam também essa supervisão, essa questão da tomada de decisão de quando intervir na minha unidade de tratamento, em eventuais ampliações da minha estação de tratamento. Bom, então depois disso, desse tratamento preliminar, a gente tem o encaminhamento do esgoto para essa lagoa facultativa primária. Na lagoa facultativa, você tem uma predominância dessa zona facultativa, né, que a gente vai discutir já já. Que temos grandemente uma deposição de parte da tua DBO afluente, né, parte dessa DBO sedimentável, né, ela vai lá para o fundo da lagoa e vai grandemente ser removida a partir de processos anaeróbios. Tá? Você tem na lagoa facultativa a preferência, digamos assim, de remoção da matéria orgânica finamente particulada e dissolvida a partir de processos aeróbios, obviamente. Os micro-organismos preferem remover poluentes aerobiamente, porque a quantidade de energia formada é muito maior, obviamente. Mas essa zona facultativa é uma zona que a gente chama, né, que esses micro-organismos facultativos, na ausência de oxigênio, vão remover a DBO afluente a partir de processos anaeróbios. Tá? E nós temos também a presença de zonas aeróbias, né, em que esses poluentes, né, vão ser removidos a partir de micro-organismos aeróbios estritos. Tá? Portanto, a gente tem aqui, nessa lagoa, o fornecimento do oxigênio que se dá exatamente a partir dessa relação simbiótica existente entre bactérias e algas. Né? Então, as algas, por serem seres fototróficos, né, elas vão pegar a energia, a luz solar como fonte de energia, né, luminosa, vão sintetizar ATP a partir dessa fotossíntese, né? E aí, a partir dessa fotossíntese, você vai ter como produto
da fotossíntese algal o fornecimento de oxigênio. As algas, né, por serem seres autótrofos, elas vão utilizar o carbono a partir do CO2, vão produzir oxigênio, e esse oxigênio ele vai ser utilizado pelos micro-organismos aeróbios, quer na zona facultativa, quer na zona aeróbia, para a produção, né, de CO2 e água, e obviamente para a degradação da matéria orgânica, né? Então, só lembrando, a matéria orgânica, juntamente com o oxigênio, vai ser utilizada aqui pelos micro-organismos aeróbios, e como produto dessa respiração aeróbia, a gente vai ter CO2 e água, e esse CO2 vai ser usado como fonte de carbono pelas microalgas, pelas algas, para produzir mais oxigênio, que vai ser usado pelas bactérias, e você tem aqui uma relação simbiótica, né, entre bactérias e algas. Obviamente que vários aspectos do projeto de lagoa de estabilização têm que favorecer tanto o crescimento algal quanto o crescimento bacteriano, tá? E, como vimos, né, o que vai diferir uma lagoa de outra lagoa vai ser exatamente a predominância dessa zona aqui nas lagoas de estabilização. Por exemplo, as lagoas anaeróbias, você vai ter uma predominância grandemente aqui dessa zona anaeróbia, né? Não só do material que se deposita, mas também de remoções na coluna d'água. E para isso a gente trabalha com elevadas alturas, elevadas cargas orgânicas volumétricas, para que eventual oxigênio presente aqui, né, seja rapidamente consumido e, consequentemente, você tenha o estabelecimento de uma condição anaeróbia, tá? Mas, uma vez mais, a gente tem sempre a presença dessas três zonas, mesmo que sejam em pequenos milímetros, né? Ali você tem, mesmo nas lagoas anaeróbias, muitas vezes você tem um crescimento de micro-organismos aeróbios, né? Mesmo você tem o crescimento de algas, né? Algumas clamidomonas que acabam crescendo, né? Formando filetes algais, mesmo em lagoas anaeróbias, e você certamente tem ali uma zona facultativa, mesmo que seja muito pequena, tá? Mas quando a gente fala de lagoas, a gente fala de predominância de zonas, né? Por exemplo, nas lagoas de maturação, são também conhecidas como lagoas aeradas, né? Aqui, lagoas aeróbias, né? Você tem a predominância dessa zona aeróbia aqui, tá? Então, nessa zona aeróbia, você vai ter a utilização de alturas muito curtas, né? Ou seja, pequenas alturas aí da ordem de 0,8, 1 metro, máximo 1,20 m, por exemplo, certo? Muito embora em muitos estados a gente tenha o projeto de lagoas de maturação, muitas vezes com 1,5 m, mas idealmente elas devem ser projetadas para profundidades da ordem de 1 metro, no máximo 1,20 m, tá? E você tem, mesmo nessas lagoas aeróbias, você tem lagoas de polimento, lagoas de maturação, enfim, essas lagoas, você tem também essas demais zonas anaeróbias, nem que sejam pequenos milímetros, poucos milímetros ali no fundo da lagoa, e uma zona intermediária facultativa, tá? Essas lagoas convencionais, eu também posso conceber a minha estação para uma lagoa anaeróbia seguida de uma lagoa facultativa secundária. Portanto, aqui, essa lagoa facultativa que recebe o efluente do tratamento preliminar é conhecida como facultativa primária, e quando ela recebe, por exemplo, o efluente de uma outra lagoa, como uma lagoa anaeróbia, ela é conhecida como lagoa facultativa secundária, tá? Qual a vantagem do uso de uma lagoa anaeróbia a montante de uma lagoa facultativa? É exatamente uma diminuição da demanda diária, né? Quando você tem, para a mesma eficiência de tratamento, você tem o uso de uma lagoa anaeróbia e uma lagoa facultativa, você tem ali uma economia diária, vamos dar um número mais ou menos de 30% de economia diária em relação à mesma eficiência quando você emprega somente uma única lagoa facultativa primária, tá?
Qual é a desvantagem? A desvantagem é que, como todo processo anaeróbio, você vai formar biogás. Dentro desse biogás, você vai formar gases odorantes. Muito embora, né, é importante mencionar que o metano ele é inodoro, tá? Mas você tem ali a formação de compostos odorantes, como mercaptanas, como gás sulfídrico, principalmente, né? Alguns compostos, por exemplo, amoniacais, eventualmente, mas grandemente H2S, e esse H2S, ele, como não existe nenhum sistema de captura aqui do biogás, ele rapidamente vai se desprender do líquido, né, e pelas correntes de vento aqui, rapidamente chegar a eventuais casas que sejam construídas nas mediações da estação de tratamento, tá? Portanto, isso é um grande problema, esse é o motivo pelo qual muitas vezes você tem a substituição de lagoas anaeróbias por reatores UASB, são unidades de tratamento que conseguem capturar mais adequadamente esses gases odorantes, e desta forma evitando problemas de reclamações de ações públicas junto às companhias de saneamento, tá? Então, depois dessas lagoas aqui, nós temos muitas vezes a utilização de lagoas de maturação em série, tá? Como a gente vai falar já já. Bom, muitas vezes eu associo essas lagoas de estabilização em módulos, em paralelo, tá? E muitas vezes eu associo lagoas de estabilização em série. Portanto, aqui a gente está vendo 3 módulos em paralelo, portanto, aquele esgoto proveniente do tratamento preliminar, ele seria dividido, nesse caso aqui, em 3 porções iguais, né? Q sobre 3 aqui, Q sobre 3 aqui, Q sobre 3 aqui. E aqui é um sistema de lagoa anaeróbia seguido de lagoa facultativa secundária, tá? Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que a eventual intervenção que você faça em um dos módulos, você tem outros módulos para tratar o esgoto. Já visto que a geração de esgoto é contínua, né? Quando você não tem módulos em paralelo, muitas vezes, por exemplo, numa operação de dragagem de uma lagoa, você tem que fazer essa remoção do lodo que se deposita aqui na lagoa, às vezes sólidos provenientes de uma operação inadequada do teu tratamento preliminar, você acaba tendo uma diminuição da vida útil da lagoa de estabilização, né? Intervenções, por exemplo, que deveriam ser feitas em vários anos de operação da lagoa, você tem muitas vezes, depois de alguns anos de operação, você já tem uma diminuição do volume útil da lagoa, e que demanda, né, ali uma remoção desse lodo, desse material inerte, por exemplo, a areia, que acaba chegando na lagoa de estabilização, tá? E aí você tem que fazer essa operação com a lagoa em funcionamento. Isso é mais caro, isso é mais complicado muitas vezes de se realizar, tá? Ok. Bom, essa classificação, né, é uma classificação que também eu não vejo muito em livros de texto, mas que eu utilizo para organizar um pouco as minhas ideias, tá? Portanto, a gente tem aqui lagoas, tanto convencionais quanto mais recentes, né, que eu classifico como sem aeração artificial, muitas vezes sem aeração, né, e com aeração artificial, tá? Dentro dessas lagoas sem aeração artificial, a gente já falou, né, lagoas facultativas, primárias ou secundárias, ou seja, grandemente aqui o oxigênio é fornecido a partir da fotossíntese algal. Lagoas de maturação, de polimento de alta taxa, uma vez mais aqui também, esse oxigênio, ele é fornecido a partir da fotossíntese algal, né, mas aqui ele de fato tem um papel muito mais evidente, né, haja visto que as lagoas facultativas, o objetivo principal delas é a remoção de matéria orgânica, diferentemente das lagoas de maturação e de polimento, cujo objetivo principal é a remoção
de micro-organismos patogênicos, principalmente nessa aqui de lagoas de maturação. Portanto, muito embora eu tenha um complemento da remoção de matéria orgânica não removida anteriormente, né, nessas lagoas, o objetivo principal é realmente a parte de remoção de coliformes termotolerantes, né? Por isso é que elas são muito rasas, tá? As lagoas de polimento, como a gente já comentou, elas recebem efluentes normalmente de reatores WASB, por exemplo, né? E lagoas de maturação recebem efluentes de lagoas facultativas secundárias, né? Ou mesmo primárias, tá? As lagoas de alta taxa, né, são lagoas que você tem a concepção delas para se ter uma remoção maior de nutrientes, certo? Portanto, aqui elas são ainda mais rasas do que tradicionalmente essas lagoas de maturação, em que você vai maximizar essa produção algal aqui. Obviamente que quanto mais alga eu formo, mais nutrientes eu sou capaz de assimilar, né, tanto pela via assimilativa quanto, né, pela própria via dissimilativa, tá? Ou seja, são sistemas que você tem processos de nitrificação e perda, por exemplo, de amônia a partir da volatilização dessa amônia, né, da coluna de água, né, maior nessas lagoas de alta taxa. E você tem as lagoas que você fornece o oxigênio a partir de uma aeração artificial. Normalmente vem se utilizando, né, aeradores de superfície, mas a gente vê também algumas instalações com aeração artificial a partir de compressores de ar e linhas, né, sopradores instalados nas lagoas, tá? Mas, uma vez mais, né, o uso de aeradores de superfície é o mais utilizado, tá? Nas lagoas aeradas facultativas, tanto a potência dos aeradores quanto também a altura da coluna de água que você utiliza no projeto das lagoas é exatamente para você ter as diferentes zonas, as mesmas zonas que você tem, por exemplo, aqui numa lagoa facultativa convencional, né? Ou seja, você ter ali uma zona no fundo da lagoa, onde vai acontecer um processo de digestão anaeróbia, e você ter ali uma zona facultativa, mas que esse fornecimento de oxigênio vai ser a partir de um aerador de superfície, né? E você ter ali uma zona aeróbia estrita, tá? E você ter ali uma lagoa aerada de mistura completa quando essa potência do teu sistema de aeração é suficiente para que todo o teu volume reacional esteja em mistura completa e não exista mais aquela zona anaeróbia que existe aqui numa lagoa aerada facultativa, tá? Como você tem nessa situação um problema de separação sólido-líquido, né? Normalmente a gente projeta uma lagoa de decantação ajusante dessa lagoa aerada de mistura completa, tá? A função dessa lagoa de decantação é exatamente que os sólidos sedimentáveis se dirijam para o fundo da lagoa e o efluente mais isento, né, de sólidos em suspensão, ele seja enviado para outra parte do tratamento, ou seja enviado para um corpo de água, né, que vai receber esse efluente tratado, ok? Uma coisa que é importante, que essa lagoa aerada de mistura completa, seguida de uma lagoa de decantação, parece muito com a concepção de um sistema de lodo ativado, né, que consiste de um tanque de aeração e de um decantador secundário. Contudo, a diferença é que numa lagoa de decantação não há recirculação desse lodo sedimentado
para a lagoa aerada de mistura completa. Portanto, nós não temos aqui, né, um desmembramento do tempo de detenção hidráulica entre o tempo de detenção hidráulica e o tempo de retenção celular, né? Ou seja, como eu tenho num sistema de lodo ativado, em que eu projeto uma unidade de tratamento para um baixo TDH, tempo de detenção hidráulica, e uma elevada idade de lodo, né? Esse desmembramento é que confere aí uma baixa demanda de ar e uma elevada eficiência. Portanto, no sistema de lodo ativado, como a gente vai ver, eu projeto a estação de tratamento para um TDH da ordem de horas, né? Por exemplo, 6 horas, 8 horas, e uma idade de lodo, por exemplo, na modalidade convencional, para a ordem de dias, né? 5 dias, 8 dias, né? Portanto, essa é a principal diferença, né, entre o fornecimento de oxigênio em relação à parte convencional e à parte com aeração artificial, né? E também, por exemplo, no tocante aqui à aerada de mistura completa seguida de lagoa de decantação, em relação, por exemplo, a um sistema de lodo ativado. Isso aqui é uma vista, né, de lagoas também, que muitas vezes a gente utiliza a própria área existente, né, ali da companhia de saneamento para conformarmos aqui as dimensões das lagoas. Sempre que possível, seria interessante utilizarmos lagoas com relações, por exemplo, facultativas entre o comprimento e a largura da ordem de 2 a 4, né? E lagoas de maturação também dessa ordem de grandeza, certo? E lagoas de maturação em série, muitas vezes, que trabalhamos normalmente com 2 ou 3 lagoas de maturação, que são normalmente utilizadas e requeridas para você conferir ou atingir o padrão de lançamento, né, no tocante a coliformes termotolerantes, mas obviamente que em algumas situações extremas temos que utilizar, né, aqui alguns artifícios construtivos, né, para contemplarmos área, né, volume reacional, com a disponibilidade de área ali da companhia de saneamento. Isso aqui é uma vista de unidade de tratamento. Quando você tem lagoa anaeróbia, seguida de lagoa facultativa secundária e várias lagoas de maturação, então essas lagoas de maturação aqui, o número de lagoas vai depender ali do teu dimensionamento, né? Ou seja, você vai adotar um determinado tempo de detenção hidráulica, uma determinada profundidade para a lagoa de maturação e vai conferir se o efluente final aqui já está compatível com o padrão de lançamento, senão você vai ter que incluir novas lagoas, ou muitas vezes, né, modificar a altura ali de dimensionamento da lagoa de maturação, de maneira a contemplar aspectos como área, né, como a demanda de área, como número de lagoas, enfim, né, tudo isso faz parte aí do dimensionamento, que nós vamos ter a oportunidade também de nos debruçarmos aqui na disciplina, tá? E muitas vezes você substitui, né, essa concepção anaeróbia e facultativa secundária por uma lagoa facultativa primária, seguida também de lagoas de maturação em série, tá? Isso aqui é uma vista, né, de um sistema em escala real, constituído aqui de tratamento preliminar, seguido de 2 módulos aqui em paralelo, uma lagoa anaeróbia, seguido de uma lagoa facultativa secundária, e 2 lagoas aqui de maturação em série, obviamente não dá para ver nessa figura, tá? E aqui quando a gente tem a concepção de lagoa aerada facultativa, né, ou lagoa aerada de mistura completa, seguida de lagoa de decantação. Observe que aqui não há recirculação de lodo, como acontece, por exemplo, num decantador secundário de um sistema de lodo ativado, tá? E aqui o encaminhamento para um corpo receptor. Várias vistas aqui de estações com lagoas aeradas, obviamente que você vai ter que contemplar um número X de aeradores aqui de superfície. Esses aeradores ficam em flutuantes, esses flutuantes ficam ancorados aqui em pilaretes, muitas vezes, ou em unidades colocadas imersas aqui na lagoa aerada, né, de maneira a que o flutuante não fique se movimentando aqui
na lagoa, né? Cada unidade dessa tem uma determinada potência, portanto a gente tem uma potência total aqui, e você, com a potência de cada unidade de aeração, você tem um determinado raio, tanto de oxigenação quanto de mistura, e obviamente que se você quer manter uma zona anaeróbica embaixo, essa tua zona de mistura não pode atingir a parte inferior da lagoa, tá? Nesse caso de lagoa aerada. Se você quer uma lagoa aerada facultativa, uma lagoa aerada de mistura completa, obviamente que toda a coluna d'água tem que estar sob a influência dessa mistura, tá? Essa aqui é uma outra, né? Quando você coloca aqui pilaretezinhos para ancorar teu aerador, certo? E aqui várias coisas, né, que a gente já comentou, que eu deixo para vocês darem uma olhada no material, tá? Várias coisas em relação a vantagens e desvantagens de cada uma das tecnologias de lagoas que discutimos, tá? Bom, eu aqui gostaria de destacar alguns aspectos de projeto, né? Em relação ao tempo de detenção hidráulica, as lagoas anaeróbias são as que são projetadas com os menores tempos de detenção hidráulica, da ordem aí de 3 a 6 dias, 2 a 6 dias, muitas vezes. Né? Há uma tendência, hoje em dia, da gente projetar lagoas anaeróbias com tempos de detenção hidráulica ligeiramente menores, né? Da ordem aí realmente de 2 a 3 dias. Tá? As lagoas facultativas primárias, elas normalmente são projetadas com esse tempo de detenção da ordem de 15 a 45 dias. Esses tempos são tempos que são requeridos tanto para a fotossíntese algal quanto também para a remoção da matéria orgânica carbonácea e a partir das bactérias existentes na lagoa. E a gente vai ver que vários outros critérios de dimensionamento são utilizados conjuntamente ao tempo de detenção hidráulica, né? Lagoas a gente projeta primeiro para vazão média, afluente, a unidade de tratamento, eu já visto que são sistemas que têm uma elevada capacidade de amortização dessas flutuações das vazões, né? Nós projetamos normalmente para DBO, os principais parâmetros de dimensionamento são com base em DBO, e dependendo da unidade que você vai projetar, ou você vai projetar para a taxa de aplicação superficial, no tocante, por exemplo, a lagoas facultativas, e conferir, por exemplo, para o tempo de detenção hidráulica, né? Ou para a taxa de aplicação volumétrica, quando você utiliza lagoa anaeróbia, por exemplo, né? E faz a verificação para o tempo de detenção hidráulica. Ou você pode fazer o contrário, adotar um determinado tempo de detenção hidráulica e ver, né, a questão da taxa de aplicação superficial, no caso de lagoa facultativa, ou taxa de aplicação volumétrica no tocante à lagoa anaeróbia, tá? A profundidade, normalmente, ela varia conforme o tipo de lagoa. Normalmente a gente tem as maiores profundidades para lagoas anaeróbias. Em seguida temos as lagoas facultativas, certo? E as mais rasas são as lagoas de maturação, tá? Nós temos também, muitas vezes, o condicionante local, o determinante para essas profundidades. Por exemplo, se você tem um solo extremamente rochoso, não é interessante que você trabalhe com elevadas profundidades de lagoa, porque obviamente você vai trazer maiores custos de implantação ali para o teu sistema de tratamento, tá? Portanto, esses aspectos são obtidos, né, várias informações nos relatórios de sondagem, nos relatórios topográficos, né, exatamente para compatibilizar tanto a definir adequadamente as cotas de fundo, as alturas das lagoas, as cotas de coroamento, quanto também atender a esses padrões, esses parâmetros de projeto
como tempo de detenção hidráulica e também as taxas de aplicação volumétricas ou superficiais. Um critério extremamente importante também para a lagoa de estabilização é essa relação entre comprimento e largura, certo? Para a lagoa anaeróbia, normalmente esse critério não é muito importante. Mas para lagoas facultativas e especialmente para lagoas de maturação, é extremamente importante, tá? Normalmente para lagoas facultativas trabalhamos com relações L sobre B da ordem de 2 a 4, e obviamente que essas relações também vão ser definidas grandemente pela tua área total da estação de tratamento. Você vai compatibilizar, obviamente, todos esses aspectos, né, na tua área total disponível e fornecida aí pela prefeitura, ou pela companhia de saneamento, etc., né, ou pela indústria, enfim, né. E aí você tem, para lagoas de maturação, você tem a utilização de maiores relações L sobre B, né. É importante que nas lagoas de maturação se siga ao máximo possível, né, a questão do fluxo em pistão, né, e que você consegue muitas vezes essa tendência associando várias lagoas de maturação, né, em série, né, ou seja, você vai colocar um número de lagoas, né, em série, ou seja, o efluente de uma lagoa vai ser o afluente da outra, né, que o efluente vai ser o afluente da outra, e você vai calcular, né, todo o seu atendimento, especialmente em relação à parte bacteriológica, em relação aos coliformes termotolerantes, tá? E em 100% das vezes que você tem esse atendimento, você tem também o atendimento, especialmente para esgotos sanitários, né? Você tem um atendimento para a matéria orgânica, para a DBO, tá? Isso aqui, temos aqui alguns valores mais gerais. Esses valores foram obtidos nos livros da área, como Medical FIED, do professor Marcos von Sperling, o livro que uma rede que eu coordenei, que é a Rede Nacional de Tratamento de Esgotos Descentralizados, a RENTED, também publicou um livro no final de 2019, e que está disponível no site do Prozab na FINEP, tá, que podem ter gratuitamente esse livro, como a gente já falou, né, e a gente observa aqui, nas várias lagoas, que as lagoas são muito boas para remoção de DBO, né, matéria orgânica. Ela tem, dependendo do tipo de lagoa, capacidade moderada de remoção de nitrogênio, certo? Muitas vezes baixa capacidade de remoção de nitrogênio e baixa capacidade de remoção de fósforo, né? Dependendo aqui do tipo de lagoa, você tem também baixas eficiências de remoção de coliformes, né? Normalmente a gente trabalha para coliformes em termos de unidades logarítmicas, portanto, remoção de 90% é uma remoção de uma unidade, um log, né, de uma unidade logarítmica, 99, duas unidades logarítmicas, 99,93 unidades logarítmicas, etc. Portanto, se a gente tem no afluente 10 a sétima, e o teu padrão de lançamento, por exemplo, é 10 a terceira, você tem que ter uma eficiência de remoção de 4 unidades log. Portanto, eficiências da ordem de 99,99%. E isso você só consegue com a inclusão de lagoa de estabilização do tipo maturação em série. Portanto, que vão estar associadas às lagoas facultativas ou anaeróbias seguidas de lagoa facultativa secundária para conferir, né, esse atendimento dos padrões de lançamento no tocante a coliformes termotolerantes. Temos elevadas demandas de área, como vocês vão ver no tocante a
ao dimensionamento, né? Baixas demandas de energia, né, para as lagoas do tipo factativa e anaeróbia, seguido de factativa secundária. Mas quando você utiliza lagoas com aeração artificial, né, aqui você tem esses valores aqui de demanda de energia em termos de watt por habitante, e são sistemas com baixo custo de implantação, operação e manutenção.